Olá, nós estamos aguardando um minutinho para começarmos a nossa live de hoje. Hoje estamos fora do Brasil, mas estamos começando no horário certinho. Também teremos algumas discussões se a gente pode transferir essas lives para outro dia da semana. Algumas pessoas estão falando que sexta-feira é um pouco cansativo demais. Vamos ver. Isso a gente vai resolver em breve, talvez uma quarta-noite, alguma coisa assim, no mesmo horário, às 20 horas. Mas vamos ver qual é o melhor horário e vamos testar também, fazendo algumas lives. E para pegar mais você mais tranquilo, mais preparado, mais relaxado. E a sexta-feira, às vezes, o pessoal está muito cansado já. Muito bem. Ok, 20 horas. Eu estou em São Francisco, é 22 de março de 2019. Eu estou aqui num congresso da Cognition Neuroscience. É um congresso que acontece todos os anos, às vezes em São Francisco, às vezes em Boston, às vezes em Nova York, e eu venho sempre nesse congresso porque é um congresso que fala sobre cognição humana, mas fala da cognição humana e faz experimentos. Mede com EEG, mede dentro da cabeça das pessoas o que está acontecendo em cada momento. Então é quantitativo. E eu gosto muito de participar nesse congresso porque realmente abre bastante oportunidade de entendermos as coisas que estão ocorrendo dentro do cérebro, como o cérebro funciona e quais são as suas variáveis e na hora de aprender, de compreender, de falar, de escutar, todas essas variáveis. Cognition Neuroscience é indicado para muitas pessoas que gostam de neurociência e aqui eu trabalho com neurociência e aqui estou nesse congresso. Nossa live de hoje é o grande engodo, o tal do eu. Por que o grande engodo? Porque o eu é algo que fica com você e é uma percepção e fica com você fixo. Sempre eu acho que eu continuo o mesmo, apesar de estar mudando. É uma ideia muito segura, muito trancada. Eu sou assim, eu sou isso. E isso fica no nosso consciente o tempo todo. Eu sou o Jackson e eu ajo, minha maneira de agir é dessa maneira. E parece que esse eu é uma coisa transcendente, fora de nós, um eu que veio e ficou dentro de nós. E muitos ainda falam que, puxa vida, quando que eu vou libertar da prisão do meu corpo? Porque dá a impressão até que o corpo que está prendendo esse eu. E esse eu é o engodo. Esse eu é o erro. Esse tal do eu, ele emana do corpo. E nós vamos comentar sobre ele hoje. O eu, que você se percebe ser, também é uma percepção. Como? Não é eu que percebo? Sim, os estímulos que estão fora, você entra através dos olhos, do ouvido, através do olfato, através das intuições que você tem e vai para o cérebro. E o cérebro processa os estímulos. Mas ele também processa as ferramentas que você já compreende. A fala, as ideologias, as frases, as ideias que você tem. E uma das ideias que você tem é a ideia do eu. Essa ideia não é uma ideia comum em muitas culturas, em algumas culturas. Algumas culturas não têm essa ideia do eu enraizada como nós temos. Esse eu forte, esse eu ideia que não abro mão. Essa percepção eu, ela está com você para você diferenciar as coisas, para você se apropriar das coisas ou desapropriar das coisas. Por exemplo, eu percebo muitas coisas dentro da minha cabeça. E alguma dessas coisas eu percebo e acho: olha, estou percebendo isso e isso é fora de mim. Estou percebendo isso e isso é dentro de mim. Olha, estou vendo uma árvore, estou vendo um carro, estou vendo um avião. Isso é fora de mim, porque está lá. Esse eu pode entrar ali, nesse ponto e te ajudar um pouco a distinguir as coisas fora de você e dentro de você. Muito embora é outro perfil o eu, tá? Porque você consegue distinguir as coisas fora de você e dentro de você, mesmo sem o eu. A coisa fica um pouco confusa se você estiver sonhando. Porque se você está sonhando,
Mesmo assim, você pode puxar o eu e você fala que esse avião está fora de você, que isso vai acontecer. No sonho, tudo está dentro. Não tem nada fora. Tudo está incorporado de você. Tudo é você. E é só sentimentos internos que o consciente está processando o cérebro em suas etapas de sono, principalmente no sono REM, onde você tem os sonhos, e esses sonhos que às vezes são bem conscientes e agradáveis. Nem sempre agradáveis, mas eu acho muito interessante, muito gostoso sonhar. Gosto muito de sonhar. E ali, a distinção do que está fora e do que está dentro também ocorre, mas já com um certo erro, porque você acha que tem algo fora, você está sonhando com alguma coisa fora de você, e de fato o sonho está dentro, não tem nada fora, está tudo dentro de você. Então, voltar ao eu. O eu, que a gente se perde, o eu, que é o que fica com orgulho, o eu que dá esse ego, e talvez entra até na psicanálise de ego, superego, essas coisas todas, que ninguém acha dentro do cérebro onde fica isso, tá? Então, esse eu que está ali, contornando a tua vida, mexendo na tua vida, onde ele se magoa, ele magoa as pessoas, e esse eu não é tudo isso. Que é isso que nós vamos conversar hoje. Esse eu não é tudo isso. Esse eu é só uma ideia. E esse eu pode ser contornado, pode ser movido, pode ser ajeitado, pode ser flexibilizado. E estamos aqui para ajudar você nessa questão. O eu sendo usado como uma ferramenta. O que é uma ferramenta? Um lápis, uma caneta, um alicate, uma borracha, uma tesoura, uma cadeira. A cadeira já não vem tanto como ferramenta já de uso, mas essas ferramentas que você usa para fazer algo. O carro pode ser uma boa ferramenta, você usa o carro para ir a algum lugar. O eu também é uma boa ferramenta. Você vai usar o eu para fazer algumas coisas. Ah, mas eu conheço muita gente, inclusive alguns amigos meus, que se perderam no eu, porque ele está no eu que busca o reconhecimento do pai, que ele busca o reconhecimento da mãe. Um dia minha mãe vai me reconhecer, um dia meu pai vai me reconhecer, alguém vai reconhecer que eu sou uma pessoa muito importante. Isso já nós estamos falando dessas coisas ruins desse eu. Um eu que quer ser reconhecido. E ao eu querer ser reconhecido, ele vai gastar mais tempo, ele vai gastar energia para esse reconhecimento e vai ficar aquele eu tinhoso, aquele eu chato. E você deixa de usar o eu e está sendo usado pelo eu, porque o eu tem alguns desejos. Isso você pode tirar, isso você pode limpar, isso você pode mudar, porque o eu muda. Mas como? Como que o eu pode mudar? Porque eu sou sempre o mesmo. Vamos lá. Se você está aproximadamente com 30 anos de idade, alguns com 40, 50, outros até com 20, mas vamos pensar assim: 5 anos atrás, você acha que você era você. Você vê as tuas fotos, você vê as tuas coisas e fala: não, sou eu aqui, há 5 anos atrás. Mas o eu de 5 anos atrás não é o mesmo eu de agora. Porque o eu, ele muda a cada momento. E é nisso que você tem que pegar a ideia. Entenda que o eu é uma logração útil. O eu é uma ferramenta que pode ser muito bem usada para alguns afazeres. Você vai fazer alguma coisa, você puxa esse eu, vai e faz, dá autoria para aquilo. Mas quando esse eu termina de fazer, relaxa, solta, volta, elimina ele, deixa ele dissolver. Você não vai morrer quando ele dissolve. Quando ele dissolve, você fica maior. Porque o eu é você focar, você focou num fazer, você focou numa personalidade, você está defendendo o terreno em cima desse eu. Esse tal do eu, esse é um engodo. Um engodo para você, um engodo para mim. Nós somos o que somos. Como alguns falam, eu sou. Eu sou é simplesmente sou. Não é eu sou o Jackson, eu sou o fulano, eu sou a Maria, eu sou a Joana, eu sou o Cláudio, eu sou a Beatriz. Esse eu sou já tem, você coloca o eu junto com adjetivo, junto com propriedade, você muda, você desconfigura.
Você simplesmente é, você é um fluxo. Vamos pensar assim. Dentro de você, existem processos físicos, atômicos, a física quântica, a física natural de Newton, newtoniana, tudo ocorre dentro de você. Você está sujeito à gravidade, você está sujeito aos processos físicos. E os processos físicos, e você tem um corpo, e o corpo tem cérebro, e esse cérebro junto com o corpo, uma coisa só, e esse cérebro tem os processos bioquímicos no meio desses processos, tem os processos da comunicação e dos neurônios, tem a glia, tem o astrócitos, tem toda uma complexidade dentro de você. E dentro dessa complexidade de cérebro funcionando, tem a consciência, que é um momento específico do cérebro funcionando. E na consciência, o eu. Olha só, quantos layers. O mundo físico, o mundo concreto, o mundo de átomo, o mundo de matéria, o mundo de energia junto também. Aí você vem o mundo do corpo, com átomos de carbono, o corpo vivo, funcionando, o cérebro funcionando. E aí você tem esse funcionamento do cérebro que permite uma consciência, porque nem sempre permite uma consciência. E dentro dessa consciência, um eu. Só que esse eu pode ser snob, esse eu pode estar buscando reconhecimento, esse eu pode estar buscando vingança, pode estar buscando um posicionamento. Claro, se ele busca um posicionamento, é bom, porque você pode surfar essa onda de busca de posicionamento, desde que seja dentro da legalidade, e você trabalhe e tem mais ânimo para buscar um posicionamento. Isso é bom para a tua vida, isso vai fazer você viver mais. Ótimo. Mas boa parte do eu é ranço, é querer se defender, é querer atacar, é querer ser melhor quando se é igual, ou se fazer de maior quando nunca se foi maior. Somos todos iguais. Se perder nesse eu é complicado. Então, como que você diferencia? Como que você pega, enquadra o eu teu? Vamos enquadrá-lo. Quem sou eu? Agora, eu sou isso, isso e aquilo. 10 anos atrás, quem sou eu? Ah, não é a mesma coisa. Sim, o eu muda. O eu muda com o tempo, o eu muda com as emoções, e o eu vira uma coisa estranha quando você surta. Quando eu surto, é uma coisa. Você não se percebe, é uma coisa muito estranha. Surtou, você ficou, se descompensou. Ou com um caso de muita dor, de uma crise renal, uma crise estomacal, que seja muita dor, uma dor de dente muito intensa, ou se você está embriagado, de repente surta. Ao surtar, cadê o eu? Ele saiu. E mais uma coisa que eu gostaria de falar, e isso é fundamental, às vezes não surta e nem varia, às vezes você entra em estado de fluxo. Você vai num fazer, e indico o fazer remunerado, e indico o fazer que agrega valor à tua vida, e nesse fazer você se permite a ir. E aí você começa a fazer algo, se engaja naquele algo com toda a emoção, e de repente você olha para o relógio e se passou 2, 3 horas. E era um trabalho. E era um engajamento que você faz para teu bem-estar, para teu futuro. E nesse momento, 2 ou 3 horas, não tinha eu. Tinha um fluxo, um fazer, um ir, um sentir, um tocar o caminho para frente. Esse eu é muito legal, o eu de fluxo. Então você tem o seguinte, você não tem ele, você está em fluxo. Ele sumiu. Não é surto, não é variável, ele sumiu. O eu que sumiu. E esse é o estado muito importante para você. Porque daí você não tem peso, não tem ego, não tem peso, você só vai fazer. Você vai, você faz as coisas acontecem. Tem muitos artistas que quando começa a pintar um quadro, ou começa a tocar, ou fazer um improviso, eles somem, e eles, simplesmente o fluxo vai. E eles, quando eles começam, que legal que eu estou tocando, e começa a nominar o que estão fazendo, começa a perder até o fluxo, muitos deles, outros não. Como se defender desse eu que às vezes pode estar machucando você? Vamos entender como que o eu foi construído. Se eu voltar atrás, eu esqueci o nome do psicólogo que falou sobre isso, mas talvez vocês lembrem desse fato. Se eu voltar a tempos atrás, desde 0 ano, e vou subindo em idade, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, começa a linguagem, vai andando, vai falando, 4 aninhos, 5 aninhos, e a criança está se estruturando.
Até que a criança, eles falam numa coisa que chama split. A criança é um todo, a criança brinca, ela está junto com o brinquedo, ela tem uma personalidade, sim, tem uma personalidade, mas não tem uma identificação de um eu. Mas, de repente, ela surge e dá uma identificação de eu. Eu sou isso. Tipo de um split, tipo de uma divisão. Rompe, fala, eu sou isso. E essa divisão se mantém fixa, se achando ser a mesma coisa, sem mudar. Eu sou, sei lá, o Batman, eu sou alguma coisa, eu faço um split, eu sou, ou eu não aprendo mesmo. Você cria uma definição para você, identifica-se nela. Essa Nesse momento que você criou essa figura e se identificou nela, foi importante para aquele processo, para aquela idade. Passou 10, 20 anos, não há mais essa necessidade. Mas muitas vezes nós fazemos isso, em certas circunstâncias, você põe a tua opinião, banca a tua opinião e se polariza nela, e essa opinião bancada para se defender, para você se impor naquele momento, pode crescer como uma capa de eu. Você cria um novo eu, um eu mais radical, um eu pacífico, um eu bondoso, um eu. Você cria capa de eu. E essa capa de eu pode ser usada como ferramenta, ou você pode se perder na capa de eu e não sai mais dela. E aí a vida fica um pouco mais limitada. Mesmo assim, na hora que você constrói essa capa, na hora que você se identifica ser essa pessoa, ou nesse momento se identificou ser essa atitude que você está fazendo, esse processo que você está fazendo, nesse momento, vamos falar como que você fez essa capinha de eu. Ok. Você tem uma circunstância em volta de você, a circunstância física é cognitiva também, você tem um processo cognitivo, e o processo cognitivo dentro de você é interessante saber que nesses processos, parte dos cérebros está em atividade, algumas partes estão recebendo mais informações do que outras, algumas partes saem mais informações e outra entra mais informações, é o conectoma, é o que você é nesse momento. Mas nesse momento de passar e receber informações, esse cérebro montado foi montado pelas tuas competências, tua formação escolar, tua experiência anterior, tuas memórias. É ele que está montando essa estrutura que está ligada antes do momento que você definiu que eu sou isso ou aquilo. Então, se você tiver boas competências, uma boa faculdade, uma pós-graduação, um bom relacionamento humano com as pessoas, um bom engajamento com as pessoas, esse eu que aparece já aparece numa alta performance. Porque ele pega esse recurso cerebral que você tem, esses recursos de memória que você tem, cerebral não diria cognitivo, e a cognição faz caminhos cerebrais diferenciados e faz com que o cérebro funcione em função de sua cognição também, ok? Então essa cognição e esse cérebro funcionando junto dá essa personalidade, esse eu. Mas o eu, que eu já me identifiquei, é tosco, é ruim. Ele quer, ele quer, ele quer chamar a atenção, ele quer ser reconhecido, ele quer mostrar valor, ele quer recompensas. Esse eu ficou ruim. E ele controla algumas memórias que você tem, e você quer mudar esse eu. Então, para mudar esse eu que você se percebe agora, nós temos que mudar memórias. Porque ele veio de memórias. É um eu que vem de memórias, é um eu que vem de competência, é um eu que veio do teu passado. E aí eu dou uma dica muito, muito boa para todos vocês. É, tenha memória do teu futuro. Porque esse eu, ele é feito das memórias, e a memória que nós temos é do nosso passado. Mas se a gente imaginar coisas muito legais, muito bacanas em nosso futuro, que agrega muito valor, essas memórias do futuro vai ajudar você a criar o eu que você se perdeu ser agora. Porque esse eu vem de memórias, e às vezes as memórias estão com muita dor, tem uma memória ruim. Então, cria memórias boas do futuro. Não precisa ser do passado, não precisa nem trocar as memórias do passado. Se você se encher o teu cérebro de memórias do futuro, boas memórias do futuro, essas memórias vão incorporar dentro de suas competências e vai fortificar o teu eu. Memórias dentro de um Estado democrático, laico, de direito, memórias
de paz, memória de amor, memória de produtividade, memórias que agregam valor à sua vida e quem está em volta de você. Isso vai deixar você mais solto, mais agradável. E outra, depois de cada fazer, pratica a diluição do eu. Faz, relaxa e deixa aí. Não se perceba ser aquilo que fez. Faça. E deixe de ser. Deixa o eu voltar para Deus. Como a gente fez uma live anteriormente. Deixa o eu voltar para Deus. Relaxa bem. E outra coisa importante para esse aprendizado, essa leitura, esse conhecimento que eu estou falando para vocês, para ele entrar dentro de você, ele só entra se você realmente tiver um certo grau de tolerância. Você tem um nível de tolerância. Você não gastou a tua tolerância. Você não está intolerante. Você está bem, você está confortável. Você não gastou nada tentando tolerar as coisas que você percebeu ser ruim. Você simplesmente releva as coisas. Releva-as. Só dá atenção e tolerância nas coisas que realmente têm a ver com a tua vida, com o teu bem-estar. E o resto você releva. Então você tem uma folga de tolerância e aí você consegue, e com folga de tolerância, você não vai se sentir atacado e não vai estar atacando. Porque quando você se sente atacado ou atacando, o teu aprendizado diminui. E esse eu fica mais grudado nesse eu ruim de ego que você tem, e que eu tenho também, e todos temos. Então, se nós tivermos muita tolerância, nós não estaremos nem atacando e nem nos defendemos, porque a gente releva as coisas e nem atacamos. Então, você tem um saldo enorme de tolerância. E esse saldo de tolerância flexibiliza o teu eu que está agora, deixa mais tranquilo, deixa mais produtivo, ele aprende melhor. E você vai usar esse eu. Você muda ele. Em cada fazer, dissocia ele e deixa vir outro. Se entrar no carro para dirigir, você vira motorista. Se entrar no ônibus para ser levado, você é passageiro. E vira um eu passageiro, 100% passageiro, que vai ler um livro, que vai pensar em alguma coisa, mas trocando o eu, sem se apegar nesse eu, sem dar muita força no eu que quer se manter sempre o mesmo e sempre foi um grande engano, um grande engodo. Porque o eu muda. Cristo falava, você é nova criatura todo dia, a cada momento. A cada respirar você é novo. A cada 8 anos não tem um átomo do teu corpo igual. Trocou tudo. Você nunca foi o mesmo. O achar que é o mesmo é um se perder achando-se ser e grudando uma memória de ter que ser o mesmo forever. Não. Você está livre. Você pode ser quantos eus queira ser. Queira ser o bem, queira ser o amor, queira ser a paz, queira agregar valor a todos e a tolerância e o relacionamento social para criarmos sempre uma sociedade melhor, 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 mais agradável, mais em paz, mais pacificadora. Grande abraço, bom final de semana para todos. Até a próxima.